Viver é melhor sempre, por isso estamos aqui todos os dias na Boa Vontade TV falando sobre saúde, sobre alegria de viver. Nós estamos conversando hoje aqui em especial sobre o climatério e a menopausa, um período que a mulher passa, que todas as mulheres passam ou vão passar ainda. Nós vamos falar sobre como fazer deste período um momento feliz também, por que não? A gente vai começar tirando agora as dúvidas de uma das nossas telespectadoras que está acompanhando o programa e pergunta para o nosso convidado, o professor Paulo Tessarioli, que é psicólogo, especialista em sexualidade humana. Se é normal que na menopausa ela sinta calores exagerados e ela também perde o sono, ela quer saber se isso é normal. E ela fala que não pode tomar remédios com hormônios, porque a mastologista dela proibiu esse tipo de tratamento. O que ela pode fazer para ter melhor qualidade de vida nesse período? É Ana, né? Ana. Ana, então, veja, existem várias formas, né? E eu diria para você que todas elas devem ser discutidas com o médico que te acompanha. Mas, por exemplo, no caso da substituição, vamos colocar assim, né, dos hormônios, existem alguns medicamentos fitoterápicos. Eu não sou dessa área porque eu sou psicólogo, né, mas eu tenho esse conhecimento. Então, existe, por exemplo, o que a gente chama de tintura de amoreira, né, que nada mais é do que a amora, né? Então, a amora, ela ajuda muito nesse período do climatério, ajuda a diminuir essas ondas de calor, né? E é algo natural. Então, chá de amora, por exemplo, então é melhor ainda do que a tintura de amoreira que eu falei, porque tintura parece que é para passar no cabelo, né? Mas esse é o nome que se dá mesmo para esse composto, né, que é feito geralmente em farmácias de manipulação e já tem até pronto para vender em grandes farmácias e em grandes centros, né, comerciais, você acha isso com facilidade. Então, é uma forma de substituir os hormônios, né, para quem tem esse problema, né? Hoje a gente não fala de reposição hormonal, a gente fala de terapia hormonal, porque, na verdade, não é só ministrar o hormônio, né? É fazer todo o acompanhamento. Então, o que ela comenta, por exemplo, da insônia, né? Então, realmente, tem que ver se é só uma questão de repor, né? Porque não existe mais esse termo, então é terapia hormonal, por quê? Porque será que é só hormônio que aquela mulher está precisando, né? Será que é só trabalhar com a parte orgânica, né? O que será que está mais, o que será que existe a mais de prejudicado na vida dessa mulher? Então, sem dúvida nenhuma, insônia, a gente falou do humor, mas nós nos esquecemos do sono, né? A qualidade do sono muitas vezes se apresenta prejudicada também nessa fase que é o climatério. E aí ela procura um médico e o médico mesmo pode indicar esse tipo de tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. Existem muitos médicos que estão já prescrevendo esse tipo de conduta. Médicos, inclusive, assim, conceituados sabem disso e até aqueles que não são sabem que existem formas que eu diria paliativas, porque esse é o termo que a gente usa, mas que são formas muito eficientes de se tratar organicamente esse período da mulher, que é uma fase muito difícil para elas, quando elas precisam de tratamento e não tem, né? Quando a gente fala então de tratamento, quais são os mais conhecidos nesse período? Bom, então, tem essa parte de terapia hormonal, né, que é o mais usado. Que é o mais usado, né, e o mais fortemente divulgado, né, e a gente percebe que existe uma intensa divulgação em cima disso, né. Só que existem outras questões também que estão em volta do tema climatério e menopausa, né. Uma delas é a questão da sexualidade. De novo, repetindo que não estou falando de sexo, estou falando de sexualidade. Então, imaginem vocês, né, uma mulher que de repente, ao chegar nessa idade, começa a ter perda de urina, né, que começa a ter aquilo que a gente chama de incontinência urinária. É muito comum isso. Às vezes, até mulheres jovens começam a perder urina, não é só mulheres que estão na fase do climatério. Às vezes mulheres que com 30, com 35 anos, né, de repente espirra, né, ou tosse e percebe que escapa um pouco de urina, né. Então isso já, evidentemente, se a bexiga estiver muito cheia, isso pode acontecer acidentalmente, né. Mas se isso acontece com frequência, isso pode ser um sinal de que há frouxidão, né, há um afrouxamento dos músculos que seguram todos os órgãos, porque os nossos órgãos eles não estão presos ao nosso corpo, né? Todos os órgãos, coração, cérebro, eles estão apenas colocados dentro dos nossos corpos, né? E estão sustentados por feixes de músculos, de nervos, enfim. Então isso também acontece na região pélvica, que é a região abaixo da cintura, né?
Nessa região existe o que a gente chama de assoalho pélvico, que é como se fosse um chão, né, que segura toda essa musculatura. Então a mulher, ao ficar de pé, e o homem também, esse assoalho, essa musculatura, se ela estiver preservada, a mulher terá uma boa saúde, tanto sexual como orgânica. Então ela não vai ter, por exemplo, problemas de incontinência urinária, não vai ter problemas também, muitas vezes, de dor na penetração, como comentei antes do intervalo, né? Então, essa preocupação com esse grupo de músculos deve começar ainda quando a mulher é jovem. A Valdirene Nascimento, de Itapecerica da Serra, São Paulo, conta que ela tem 37 anos e parou de menstruar há 1 ano. Ela acredita que esteja na menopausa. Ela pergunta se ela precisa tomar hormônios. Olha, Valdirene, assim à distância fica sempre muito difícil de responder qualquer coisa, né? Como comentei, não sou da área da medicina, então eu diria para você, procure o seu médico, procure um médico que te acompanhe e realmente, pela idade dela, né, é muito precoce, né, o que está acontecendo com ela. Muitas mulheres às vezes deixam de menstruar por questões puramente emocionais. Então, pode ser também que isso esteja acontecendo com a Valdirene. Como também pode acontecer que muitas mulheres também às vezes não percebem, quando elas menstruam, o fluxo é muito grande. Então tem mulheres que têm um fluxo muito grande e contínuo durante a menstruação, e aí, evidentemente, que chega uma hora que o organismo para de menstruar, porque se perder mais sangue, fica anêmica. Então pode ser também que a Valdirene esteja passando por isso, não sei. Como eu falei, à distância fica muito difícil de falar qualquer coisa, né? Mas podem ser essas hipóteses, a gente pode levantar essas hipóteses. Então ela deve procurar um ginecologista? Sim, o mais aconselhável seria um médico ginecologista, até para discutir essas questões com o médico.